nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos me ouvem por 20 minutos, dão glória a Deus? Quantos me ouvem por 30 minutos, dão glória a Deus? Vamos ficar nos 25, que daí fica bom para vocês e para mim também, amém? Vamos ler o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. É um dia festivo, irmãos, mas se os irmãos fizeram uma análise dos dias que vivemos, dos últimos dias, nós, alguns, ou talvez a maioria, está com o coração um pouco partido sobre alguns acontecimentos, e o Senhor me lembrou dessa palavra para ser uma palavra de ânimo, de alegria, para que a gente possa suportar os próximos dias e continuar crendo naquele que nos chamou. E para isso eu escolhi esse texto para nós meditarmos por alguns minutos. Quem encontrou Atos 28, diga glória a Deus. E havendo escapado, então souberam que a ilha era Malta. E os bárbaros não usaram de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram de todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de gravetos, colocou no fogo, e uma víbora, fugindo do calor, mordeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada à mão, diziam: certamente esse homem é um homicida, porque escapou do mar, mas a justiça não lhe deixa viver. Mas sacudindo o réptil no fogo, não sofria mal. E eles esperavam que viesse a inchar e cair morto, e de repente, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o parecer, diziam: és um homem de Deus. E ali próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama e enfermo e febre o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais na ilha, tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, assim quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. Amém. Sente adorando a Deus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que se divide por 2 pareceres de 2 homens. Do capítulo 1 até o capítulo 9, ou até o capítulo 8, entrando no 9, nós vamos ter as características da igreja primitiva, a criação de um conselho de diáconos e pessoas que foram escolhidas para trabalhar no reino. Nós também vamos ter a passagem marcante da vida de Estevão, e já se encaminha após o capítulo 9 a outra divisão do livro, que é a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sem dúvida, comprovadamente, foi uma das 10 mentes mais brilhantes do mundo. Esse homem, ele tinha uma capacidade muito interessante de discernir as coisas espirituais, mas também tinha uma mente brilhante humanamente falando. Então ele não tinha apenas graça sobre a vida vindo do céu, mas ele tinha uma intelectualidade que sobrevinha sobre ele também humanamente. Porém, Paulo, no capítulo 9, ele ainda não conhecia Jesus. E ele conhecia aquilo que a Bíblia ou a Torá dizia, mas consequentemente não reconhecia o Messias. Jesus tinha um plano na vida de Paulo a ponto de encontrar com ele, você conhece a história. E algo interessante que Paulo estudou sobre os pés de Gamaliel, e quando você vai estudar sobre isso, você vai perceber que na escola que Paulo estudou,
quando alguém lhe chamara, e aconteceu várias vezes isso na escola de profetas também, com Elias, Eliseu, se lhe chamara por 2 vezes o seu nome, estava ali mostrando que você tinha um poder acima daquela pessoa. E é interessante que quando Jesus encontra o apóstolo Paulo, você vai perceber que o próprio Jesus vai lhe dar sinal que quem está lhe encontrando é maior do que ele. E ele vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ninguém consegue compreender. Mas o apóstolo Paulo já toma um impacto ali, porque as palavras de Jesus está dizendo: quem está falando com você está acima da tua intelectualidade, está acima daquilo que você consegue pensar, está acima das tuas forças, tanto no teu conhecimento espiritual quanto no teu conhecimento físico. Ou seja, quem está te chamando é acima de tudo que você já viveu e já vivenciou. Quando Jesus lhe chamou, quando ele me chamou, ele também fez quase que a mesma coisa. Ele deixou claro que quem estava lhe separando para o ministério, quem estava com a mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não era alguém comum, era alguém que está acima de tudo e de todas as coisas, para a glória do nome de Jesus. E esse Deus está aqui esta noite, e Ele está lhe dizendo: eu estou no controle de todas as coisas, porque quando os teus braços pensarem estar cansado, se lembre que eu estou acima de tudo e de todos, para poder lhe dar vitória. Quantos podem dar um glória a Deus ao Senhor nesta noite? Quando o apóstolo Paulo é chamado, preste atenção por favor, ele passa de ter a sua vida como perseguidor, porque a própria Bíblia diz que consentiu com a morte de Estevão. O consentimento ali é de alguém que estava a favor da morte de Estevão. E agora ele passa a ser perseguido. Um homem que lutou tanto contra a igreja, agora ele está a favor da igreja. Há uma divisão de mente, de ideias dos próprios apóstolos. E alguns dizem: esse aí não se converteu de verdade, porque um homem que perseguia a igreja agora passou a ser crente. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele responde quando ele escreve a carta aos Coríntios, dizendo: olha, eu não sei se por carne ou por espírito, quem lembra disso? Mas eu conheci um homem que conheceu o terceiro céu. O apóstolo Paulo não está falando de outra pessoa, ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo: olha, eu não vi Jesus, eu não apalpei Jesus, eu não andei com Jesus, mas o que Ele causou dentro de mim ninguém pode tirar. Ele mudou completamente a minha vida, Ele mudou completamente a minha história. A maior mudança na vida de alguém, irmão, é quando alguém nos olha e diz assim: não, ele continua, ele mudou também por fora, mas tem algo dentro dele que ele carrega, é o brilho do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Perceba agora, perceba que o apóstolo Paulo começa a sua jornada missionária após a sua conversão. Eu vou entrar agora no 28 rapidinho. E ele chega no capítulo 28 depois de algumas viagens missionárias. Ele passa por Filipos. E agora essa viagem do capítulo 28, Paulo está preso. Escute bem, Paulo está preso, com as mãos e os pés amarrados debaixo de um navio, de uma embarcação. Ele está indo para a Itália preso por causa do amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho. E é interessante que durante alguns dias de viagem, Deus não se manifesta, não fala com ele. Na sua ociosidade, na sua ansiedade, Deus não permite que ninguém entregue a ele nada. Mas o texto diz que quando Paulo deita para descansar, isso aqui é um mistério, irmão. Quando ele deita para descansar por algumas horas, Deus se manifesta e fala com ele. Ou seja, no meio da ociosidade, da ansiedade, da loucura que a gente carrega, parece que Deus, ele permite que a nossa ociosidade seja vencida por nós mesmos, para entender que nós sozinhos não vamos conseguir resolver nada. Aí Deus espera Paulo descansar, dormir algumas horas,
para poder se manifestar e dizer: agora que você descansou, eu tenho um recado para lhe dar. Eu vou lhe dar vitória no meio dessa tempestade. Eu vou lhe dar vitória no meio dessa embarcação. Não, você não entendeu. O que Deus está falando através da palavra é o seguinte: que no meio dessa ociosidade, no meio dessa ansiedade, talvez você não vai ver o Senhor se manifestar, mas se você descansar e entregar na mão do Senhor, você pode ter certeza que mais dia ou menos dia, a mão poderosa do Senhor vai chegar e vai mudar a tua vida. Levante a tua mão para o céu e receba esta palavra esta noite, porque o Espírito Santo esta noite está dizendo para alguém: para um pouco, arranca um pouco essa ociosidade e entrega nas minhas mãos, porque eu te darei vitória. Quem pode adorar ao nome do Senhor aqui neste lugar? Aleluia! Diga para quem está do seu lado: descansa. Diga com força: descansa, Ele peleja por você. Oh, aleluia, senti Deus aqui. Senti o Senhor dizendo para alguém: fique em paz, durma tranquilo. Quem cuida da tua casa, quem cuida dos teus negócios, quem cuida dessa ansiedade, quem cuida dessa doença, é a poderosa mão do Senhor que está aqui esta noite. Quantos podem glorificar ao nome de Jesus? A viagem, ela toma um rumo diferente, porque Deus, ele se manifesta dizendo algo para Paulo. O que é que Deus fala para Paulo? Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. Paulo, vai vir uma tempestade aí. É mesmo? É. E quem ficar no navio não vai morrer. Escute bem isso aqui, irmão. Quem ficar na embarcação não vai provar da morte. Mas quando a tempestade virar e chegar, aqueles que pularem do navio vão morrer no meio do mar. Já vai entender. A tempestade vira, irmão Danilo, e começa a assolar o barco ou o navio onde está o apóstolo Paulo. Aí ele dá um grito e diz: olha, Deus falou comigo que quem se agarrar, nem que seja nas tábuas que sobrar, não vai morrer. Mas aqueles que for fujão, que querer correr, vão correr e vão morrer no meio do mar. E o texto diz que depois que a tempestade bate na embarcação, alguns que não dão ouvido para a profecia, que não creem em homem de Deus, eles começam a pular do barco. E começam a perder a sua vida, porque começou a ficar muito terrível a tempestade. Mas alguns que lhe deram ouvido, começaram a se agarrar naquilo que sobrou para eles ficar. Resultado: ninguém morreu por causa da palavra que Deus liberou para a sua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Tu já conheceu gente assim? Que quando o barco está bom, ele dá glória a Deus, ele está alegre, ele vem no culto, mas bastou a tempestade virar, ele já quer ir embora, ele não quer mais ficar. E a palavra de Deus essa noite é: não saia do lugar que Deus te colocou, porque se vier a tempestade, Ele precisa te achar onde você está, para a vitória ser colocada sobre a tua mão. Quem pode adorar ao nome do Senhor? Vai vir a tempestade, vai assolar o barco, mas quem crê na palavra vai permanecer de pé. Quem pode adorar a Ele aqui nesse lugar? A gente que prega, irmão, algumas coisas elas vêm na mente da gente e depois caem para o coração. Algumas a gente descarta, e quando descarta ela nem vem para o coração. Mas eu particularmente percebo quando Deus coloca na minha mente e depois faz descer para eu poder compartilhar com a igreja. Eu fiquei imaginando, irmão, um barco ou uma embarcação toda despedaçada, irmão Danilo. Na época não existia a tecnologia de agora, então era madeira pura. E eu fiquei imaginando aqueles que se agarraram no meio do mar, e aquela tempestade virando, e eles agarrados na palavra que Deus deu para Paulo, que se eles ficassem não iam morrer. Eu imagino eles tentando, talvez, pastor Saulo, dar umas braçadas, nadar um pouco, e aquela correnteza não deixava, e a dor, e o sufoco, mas a palavra ela: não vamos morrer, nós vamos chegar até a beira da praia.
Não vamos morrer. A palavra do homem de Deus é que a gente vai cansar, vai doer o braço, parece que não vai dar, mas nós vamos permanecer de pé para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! E tem gente aqui essa noite que está igual aqueles que estavam no meio do bar, só com uma palavra. O braço já cansou, está a ponto de desistir de tudo, mas a palavra de Deus é: você vai ficar de pé para a glória do nome de Jesus. Uracalabai, levante a mão e dê glória a Deus. Eu estava vendo sobre o que eu ia pregar nesta noite, e Deus falava para mim: eu vou lançar uma jorrada, uma enxurrada de força para a igreja a partir desta noite. Aqueles que estavam pensando em cambalear, eu vou colocar uma injeção de ânimo, porque nós vamos declarar para o inferno ouvir: nós estamos de pé para a glória do nome de Jesus. Quem pode adorar a Ele aqui neste lugar? Aleluia! Receba força para você vencer essa tempestade. Nos teus braços, receba força para continuar nadando. Receba força para continuar acreditando na tua família, na tua casa. Receba força do Espírito de Deus para Ele abençoar os teus projetos.